Opa, boa tarde, companheiros, boa tarde, companheiras. Hoje a gente mudou um pouco. Começamos com a vinheta aí, porque tem muito assunto aí. Quer dizer, é um assunto só, mas o assunto é longo, é longo. Outro dia começaram a sair as pesquisas de aprovação do governo Lula e ele tem caído nas pesquisas, né? Bom, gente, a economia vai bem, isso todo mundo sabe. Está bem melhor do que na época do governo anterior, né? Inclusive as pesquisas do governo anterior, ninguém aprova. Eles, quando compara um com o outro, todos, a maioria na pesquisa, preferem esse governo do que o governo passado. Então por que ele está caindo nas pesquisas? O que ele fez? Se você olhar as pesquisas e abrir elas, você vai ver que ele caiu eh, pela, pelos evangélicos, né? A reprovação dele cresceu em cima dos evangélicos, né? Então está muito simples aí, né? Então aí a imprensa conservadora, né, a corporativa já começa a falar, não, porque o PT, porque o governo, porque o Lula, eles têm que conversar com os evangélicos. Começa aquele papo furado de sempre. Precisa conversar com os evangélicos. Gente, não se conversa com evangélicos. Você quer conversar com o evangélico para falar sobre política, sobre alguma coisa, você tem que falar com o pastor dele. Não adianta procurar o evangélico para conversar. Você tem que convencer o pastor dele que as coisas estão bem e etc e tal. Mas esquece, cara. Você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir nada. Porque o problema é mais sério do que a gente imagina. Eu estou falando dos pastores, eu não estou falando de todos os pastores, né? Inclusive tem os pastores de esquerda e tal. Eu estou falando daqueles pastores políticos, daqueles pastores os Edir Macedo da vida, os Malafaia, os pastores que têm TV, né? E que entram na política. Esses caras você vai perder tempo se tentar conversar com eles. Por quê? Porque nós vamos falar agora um negócio chamado teologia do domínio. Tá? Esse processo, tá? A primeira vez que eu ouvi falar isso foi com o Luiz Nassif. O Luiz Nassif é um cara que está sempre na frente do tempo dele, né? E isso era da época do Trump, na época que o Trump estava ele estava tentando se eleger e tal. O Trump foi o seguinte, ele foi procurado, o staff dele levou um cara para conversar com ele chamado Steve Bannon, você já deve ter conhecido, que virou o marqueteiro dele. E o Steve Bannon foi bem claro para ele, né? Falou, Trump, se você entrar nessa onda de politicamente correto, fazer a sua campanha em cima disso, você vai perder para Hillary Clinton. Então você tem que pegar o pessoal mais radical, você tem que pegar e também o pessoal mais evangélico, o pessoal mais conservador, a extrema direita mesmo. Eu não sei se o Trump acredita em Deus, se não acredita, nem sei quais são as crenças dele, mas ele entrou nessa onda e ele ganhou a eleição. Com 80% dos evangélicos brancos votaram nele. Tá? Esse processo, né, essa teologia do domínio, que começou nos Estados Unidos nessa época, hoje o Reinaldo Azevedo já está falando nisso, né, naquele programa dele, o É da Coisa. Já tem alguns historiadores falando, tem um João César de Castro Rocha, eu vi uma entrevista dele no 247, na revista Fórum. O pessoal hoje já virou uma coisa normal isso, né? Já estão falando bastante disso, né? E aí que trata isso? Né? O que trata isso? Se vocês virem as declarações da Michele Bolsonaro,
na passeata que teve aí, né? Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Eu vou repetir o que ela falou para não ficar aquela coisa de interpretação minha, tá? Abre aspas. Por um tempo, fomos negligentes ao ponto de dizer que não poderia misturar religião com política. Vou repetir. Por um tempo, fomos negligentes ao ponto de dizer que não poderia misturar religião com política. Meu, baseado nessa declaração, então Jesus Cristo foi negligente a vida dele toda, porque ele sempre negou a política. Ele sempre negou a política, né? E por várias vezes os seguidores dele tentaram elegê-lo como um líder político e ele negava. Ele falava: política é uma coisa, eu sou líder religioso de vocês. Tem até uma passagem famosa na Bíblia que os judeus foram pedir para ele uma ajuda, porque Roma estava cobrando muito imposto, estava muito alto, e eles foram pedir uma ajuda. E ele falou não. E aí veio a famosa frase: a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele não misturava política com religião, né? E agora, o que está acontecendo com os evangélicos? Eles estão misturando isso, né? Bom, o Edir Macedo já escreveu um livro, chama Plano de Poder, né? Em que ele fala que isso aí vem de Deus, e papapá, bibibi. Quer dizer, eles já estão encaixando isso nessa nova teoria aí, da teologia do domínio. Existe uma brincadeira, né, que diz que é o seguinte: se você quiser saber se um cristão é católico ou evangélico, você pergunta para ele sobre uma passagem qualquer da Bíblia, tá? Se ele se enrolar tudo, não souber responder, ele é católico. Se ele responder de uma forma completamente estranha, diferente e tal, ele é evangélico. Por quê? Porque o católico não lê a Bíblia. Já o evangélico lê, mas ele interpreta de acordo com aquilo que ele está passando, de acordo com o seu interesse momentâneo. Tá? E é o que eles estão fazendo agora. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Quer dizer, o cristianismo virou um negócio que Cristo não faz parte, embora o nome seja cristianismo. Quer dizer, é um absurdo isso, né? E isso tá na cara desde a época das arminhas, né? Cristo fala de amor, e ele não fala de arminha. E o pessoal fica fazendo arminha, né? É um puta absurdo, né? O Cristo defende os fracos e os oprimidos. O que são os fracos e os oprimidos hoje? São os pobres, né? Os moradores de rua, os sem terra, né? Os negros, os gays, os palestinos, ou seja, tudo aquilo que a extrema-direita é contra, tudo aquilo que a extrema-direita nega, é contra, e os evangélicos de extrema-direita também. Quer dizer, então eles estão negando Cristo absurdamente. Absurdamente. Né? Essa teoria a teologia do domínio, ela é mais baseada na época da primeira, antes de Cristo, né, do Primeiro Testamento, do que na Nova Aliança, do que no Novo Testamento, porque é mais baseado naquilo que o judaísmo fala, né, do que... acho que é por isso que eles usam bandeirinha de Israel, tal, né? Tá muito... Eles estão mais para o judaísmo do que para o cristianismo mesmo. Porque Cristo perdeu o poder completo aí. E é engraçado que, assim, na época da Idade Média, né, depois que os cristãos foram perseguidos, tal, na Idade Média a Igreja Católica se uniu ao Estado, aos reis. Né? Ela começou a fazer parte do poder, né?
E grande parte dos cristãos não gostaram disso e protestaram, né? Os protestantes. Eles saíram fora e montaram uma outra igreja chamada, que são os protestantes, que é a igreja evangélica hoje, né? Por quê? Porque o cristianismo não tem nada a ver com o Estado, porque Cristo nega a política. E hoje eles estão fazendo pior do que a Igreja Católica fez, né? Porque hoje eles não estão se unindo ao Estado, eles querem ser o próprio Estado, né? Então, e isso é complicado, porque se vocês forem ver hoje, quais são os estados em que a crença, né, a religião e o poder se unem? São os estados islâmicos, né? São os estados mais perigosos que existem. Então, quando o pessoal da extrema-direita vinha falar para você, não, você vai virar uma Venezuela, fala, não, nós vamos virar um Afeganistão. Isso sim, nós não vamos virar uma Venezuela. É bem pior que isso. Bom, finalizando, gente, então, não adianta o governo conversar com os pastores políticos, já te falei, né? Não são todos. Né? Você tem os pastores de esquerda, você tem os pastores de igrejas menores e tal, mas com os pastores políticos, esquece. Né? Os Malafaia da vida, esquece. Né? A minha esposa é evangélica, é de uma igreja menor, eu converso com os pastores dela direto, não tem problema nenhum. Eu até brinco com ela, falo, nossa, o pessoal até acredita em Cristo nessa sua igreja, eles até acreditam em Cristo e tal. Porque esse pessoal dessa teologia nova aí, Cristo não quer dizer nada. Então, voltando, não adianta perguntar para os evangélicos ou para esses pastores qual que é o governo sentar com eles e perguntar qual que é a sua necessidade, que nem a mídia fala. Né? Não adianta fazer isso, porque a gente já sabe a resposta deles. A resposta deles é simples, nós queremos o poder. Seu Lula, nós queremos sua cadeira, nós queremos o poder. Né? E é isso que eles vão tentar fazer em 2026. E eu já tenho até uma ideia de quem será o candidato. Será uma candidata mulher chamada Michele Bolsonaro, provavelmente. Ela está bem cotada para isso. Tá? Então não adianta a mídia corporativa ficar escondendo isso, ela não fala isso. Quem fala são os progressistas, quem fala é o Reinaldo, quem fala, né, do que está acontecendo. Estão tentando tapar o sol com a peneira. Então é isso, gente. Boa tarde a todo mundo aí.